Boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje à noite iremos abordar o tema arbitragem em contratos administrativos, sua viabilidade e eficácia. Mas para começar, o que é arbitragem e como ela funciona? A arbitragem é um meio alternativo que visa a solução de litígios, com base na autonomia das partes e por meio de árbitros capacitados, profissionais esses que têm poder de proferir decisões similares a sentenças judiciais. A arbitragem, como método alternativo de resolução de conflitos, tem ganhado destaque no cenário jurídico brasileiro, especialmente após a promulgação da Lei nº 9.307 de 1996. No contexto da administração pública, sua utilização representa uma inovação significativa, visando maior eficiência, eficácia e celeridade na resolução de litígios. Anteriormente, o Estado resolvia suas controvérsias por meio do Poder Judiciário, mas essa via mostrou-se ineficaz frente à urgência na resolução de tais conflitos e demandas. Aqui iremos mostrar e analisar a viabilidade da arbitragem nos contratos administrativos, considerando aspectos jurídicos, econômicos, procedimentais e institucionais, bem como sua eficácia, vantagens e desvantagens. Contratos administrativos. Os contratos administrativos são instrumentos jurídicos firmados entre o poder público e particulares, tendo por objetivo a realização de obras, serviços, compras, locações, entre outros. Regidos por normas específicas, como a nova Lei 14.133 de 2021, visam atender ao interesse público com observância aos princípios constitucionais. Nos contratos administrativos, a arbitragem só pode ser utilizada quando o objeto da controvérsia tratar de direitos patrimoniais disponíveis. As áreas mais comuns de aplicação da arbitragem são em contratos de concessão, parcerias público-privadas e projetos de infraestrutura, nos quais a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro costuma ser tema de disputa. Fundamentos jurídicos. A Lei nº 9.307 de 1996 instituiu a arbitragem no Brasil. Com a alteração trazida pela Lei nº 13.129 de 2015, passou-se a permitir expressamente a sua utilização pela administração pública no tocante à resolução de litígios. A adoção da arbitragem pela administração pública tem como princípios basais os previstos no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Trataremos agora mais detalhadamente outros princípios que são base para a arbitragem. Princípios base da arbitragem. A Lei Brasileira de Arbitragem consignou em seu artigo de número 21, parágrafo 2º, 4 princípios basilares do processo arbitral com o objetivo de fornecer aos litigantes o devido julgamento, sendo eles o livre convencimento motivado, princípio que concede aos árbitros liberdade para avaliação e valoração das provas, sem que tal liberdade implique em discricionariedade ou arbítrio. Da igualdade das partes, princípio que impõe aos árbitros a obrigação de dispensar tratamento isonômico às partes durante todo o procedimento arbitral, proibindo tratamento prioritário ou diferenciado a quaisquer partes. Do contraditório, princípio que compreende os aspectos de informação e possibilidade de reação, garantindo que as partes sejam cientificadas de todos os atos do procedimento arbitral para que possam se manifestar, exponham suas razões e produzam provas de forma a tentar convencer o julgador da causa. E por fim, da imparcialidade do árbitro, princípio que impõe aos árbitros o dever de atuar com imparcialidade durante todo o procedimento. Viabilidade da arbitragem. A possibilidade de utilização da arbitragem nos contratos administrativos foi sacramentada pelo ordenamento jurídico brasileiro, em especial pela nova Lei de Licitações e pela Lei de Arbitragem. Para o uso de arbitragem, devem-se observar, como já demonstrado aqui, os princípios de legalidade, moralidade, publicidade e outros. Tratando-se da viabilidade, podemos citar os fatores jurídico-constitucional, onde a arbitragem é juridicamente viável,
desde que se limite aos direitos patrimoniais disponíveis e respeite os princípios da administração pública. Questões que envolvam sanções ou prerrogativas estatais não podem ser submetidas à arbitragem. Na viabilidade econômico-financeira, a arbitragem pode ser vantajosa economicamente ao evitar a morosidade do judiciário, reduzindo custos a longo prazo. Em contratos complexos e de grande valor, a especialização dos árbitros contribui para decisões mais técnicas e céleres. A viabilidade técnico-procedimental visa preparar os contratos com cláusulas compromissórias claras, bem como escolher câmaras arbitrais de boa reputação técnica. Também é importante capacitar agentes públicos para lidarem com processos arbitrais com segurança. A viabilidade político-institucional. A arbitragem vem sendo aceita por instituições públicas como a AGU e procuradorias estaduais. Contudo, ainda há resistência cultural que demanda maior divulgação e formação sobre os benefícios e limites do Instituto. Por fim, a viabilidade regulatória e setorial tem como foco os setores regulados, como energia e infraestrutura, já adotam a arbitragem por meio de diretrizes específicas. Leis como a das parcerias público-privadas e da nova lei de licitações incentivam sua utilização. Eficácia da arbitragem. A eficácia da arbitragem em contratos administrativos é um tema complexo, com fatores a serem avaliados. Tais fatores como a anuência expressa das partes e o interesse público, que não deve ser prejudicado e que, obviamente, deve estar alinhado com a legislação, são de relevante importância na eficácia da utilização de arbitragem. A adoção da arbitragem traz inúmeros benefícios, entre eles a eficácia na resolução de conflitos, na especialização técnica dos árbitros e melhorias na segurança jurídica dos atos praticados pela administração pública. Quando bem estruturada, a arbitragem representa importante ferramenta para a eficiência administrativa e a efetivação do interesse público. Vantagens da arbitragem. Entre os principais benefícios da arbitragem estão a celeridade processual, a qualificação técnica dos árbitros e a desjudicialização de conflitos. Podemos listar a celeridade, onde a arbitragem é geralmente mais rápida que o processo judicial, sendo os prazos definidos pelas partes. Mais flexibilidade, onde a arbitragem oferece uma solução de conflitos mais ágil e com o envolvimento mais ativo das partes. A confidencialidade, possibilitando as partes estabelecerem que tanto os atos processuais quanto o julgamento seja conduzido com discrição e o sigilo, representando uma vantagem da arbitragem em relação ao processo judicial que, em regra, é público. E por fim, a tecnicidade, que abre a possibilidade de os litigantes consensualmente escolherem árbitros especializados na matéria controvertida ou no objeto do contrato, representando uma vantagem da jurisdição privada em relação à jurisdição pública, pois elevaria o grau de confiança na obtenção de uma sentença qualificada, segura e célere. Desvantagens. O procedimento arbitral impõe elevados custos aos litigantes, na medida em que eles são responsáveis pelo pagamento de todas as despesas inerentes ao procedimento arbitral, incluindo os altos honorários dos árbitros, que normalmente são escolhidos dentre profissionais tecnicamente qualificados e especializados. Tendo na limitação a direitos patrimoniais, com base na Lei 9.307 de 1996, é permitido apenas que sejam submetidos à arbitragem os direitos patrimoniais disponíveis das partes, e caso assim não fosse, haveria incompatibilidade da lei de arbitragem com o ordenamento jurídico brasileiro. Por fim, uma característica marcante das arbitragens também é uma desvantagem, é a ausência de recursos de decisões, pois as decisões arbitrais não cabem recurso, o que limita a possibilidade de correção de erros ou injustiças. Conclusão. A arbitragem representa um importante avanço na modernização da administração pública brasileira, oferecendo uma alternativa eficiente à via judicial tradicional, especialmente em contratos de alta complexidade. Com respaldo legal,
transparência e capacitação técnica, a adoção da arbitragem pode resultar em maior segurança jurídica e fortalecimento da governança pública. Para tanto, é essencial a observância rigorosa dos princípios administrativos, a regulamentação clara das cláusulas arbitrais e o acompanhamento por órgãos de controle, assegurando que esse instrumento atenda de forma legítima ao interesse público. E é isso, pessoal! Esperamos que o conteúdo aqui tratado enriqueça o seu conhecimento acerca da arbitragem e dos contratos administrativos. Muito obrigado a todos e boa noite!